responsável da Federação de SAF, Sinodal de SAF, na verdade. Usamos esse conteúdo, mas vamos dar ele em forma de estudo, tá certo? Nesta manhã. Provérbios 4, 23, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém. Oremos ao Senhor. Santíssimo Deus e eterno Pai, neste momento queremos clamar, Senhor, que o Senhor esteja aplicando a Tua palavra em nossos corações. Nos ajuda a vivermos segundo a Tua santa palavra. Que possamos, Senhor, guardar o nosso coração. Que possamos ter todo o cuidado, Senhor, de como Te amar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso sentimento. Tem misericórdia do Teu povo. É em nome de Cristo que nós choramos. Amém. Meus irmãos, há mais ou menos 6 anos atrás, houve um acidente de carro em que Stephanie e John, 2 pais, eles perderam o seu filho, Dakota. E 1 ano depois, em 2020, eles receberam uma caixa, em que dentro dessa caixa tinha um presente que era um urso de pelúcia, em que foi dado por Robert O'Connor, que foi aquele que recebeu o coração por meio de um transplante daquela criança que tinha falecido. E ele deu à família esse ursinho com os batimentos cardíacos do filho. E o pai, quando ele pegou e ele ouviu, ele, em prantos e chorando, emocionado, ele disse: meu coração ficou cheio de alegria, eu não esperava nada disso. E ali ele se emociona e os pais, eles se lembram dos seus filhos e de alguma forma eles percebem que, apesar daquilo que aconteceu, eles amavam o seu filho. E assim como aquela batida do coração trouxe alegria aos pais daquela criança, nós entendemos que o coração é algo que ele carrega um significado muito forte. Ele tem um significado muito grande nas nossas vidas. O coração, ele é o centro das nossas emoções, dos nossos desejos e das nossas decisões. Então, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós decidimos, está intimamente ligado como o nosso coração está, à disposição do nosso coração. E esse texto que nós lemos em Provérbios, capítulo 4, no versículo 23, Salomão aqui, ele vem nos ensinar que nós devemos guardar o nosso coração. É algo que nós devemos guardar com zelo. E assim como aquele pai foi tocado ao ouvir os batimentos do coração do seu filho, Deus, ele se alegra quando ele vê nossas vidas refletindo um coração completamente voltado para Ele. Deus, ele se alegra quando Ele vê o nosso coração estando descompassado, quando o nosso coração está voltado para Ele. E é isso, meus irmãos, que nós devemos entender. O grande problema que nós temos que resolver na nossa vida está ligado ao nosso coração. Devemos guardar o nosso coração. Muitas vezes nós olhamos e pensamos: como é que diante dessa situação, diante dessa dificuldade, alguém responde de uma maneira tão tranquila ou tão sábia, e outras pessoas, elas se apavoram, elas se irritam, elas
respondem mal. E esse texto vai nos mostrar, esse estudo vai nos mostrar a importância de guardar o nosso coração e como isso reflete nas nossas ações. Aquilo que nós externamos por meio de palavras, ações, reações, externa o que está dentro do nosso coração. E aí o que vem a grande questão é que tem solução para isso. Tem solução para o nosso coração. Tem esperança. E é o que nós vamos ver nesta manhã. Tá certo? A primeira coisa que nós devemos entender, quando a palavra do Senhor nos ensina a guardar o nosso coração, é necessário que nós conheçamos o nosso coração. Porque se você for guardar algo de uma maneira indevida, você pode matá-lo ou sufocá-lo. Cada coisa deve ser guardado em um local específico. Se você pegar um animal e guardá-lo em um local que não tem nenhuma saída de ar, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai morrer. Se você pegar uma fruta e ir na feira, e quando vê ela caiu debaixo do banco do carro e passou 2 dias ali, o carro no sol quente, quando você pegar, o que é que vai acontecer com aquela fruta? Vai estragar. As coisas, elas precisam ser guardadas da maneira devida, com cuidado devido e no local devido. Mas para isso você deve entender e conhecer aquilo o que você está guardando. E para que você conheça o seu coração, eu quero convidar que você abra a sua Bíblia em Jeremias capítulo 17, versículo 9. E se durante o estudo alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, tá bom, é só levantar uma das mãos e vamos tentar responder. Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Vou pedir que alguém me ajude lendo esse versículo, tá certo? Isso. Então, a palavra do Senhor vai trazer 2 aspectos sobre o nosso coração. O primeiro é que ele é enganoso. O teu coração te engana. E isso é algo extremamente preocupante, porque ele é algo em que reflete a nossa vontade, os nossos desejos e a nossa emoção. E ele pode nos enganar. Nós podemos então sermos frustrados por conta do nosso coração. Ele é enganoso. E outra coisa, o que é que ele é também? Além de ser enganoso? Desesperadamente corrupto. O nosso coração, por conta daquilo que nós desejamos, da nossa vontade, pode nos levar a ter um desejo, uma vontade, um pensamento, uma prática corrupta. Por isso é algo, meus irmãos, que nós não podemos brincar. Você percebe quando é algo que nós queremos, que nós desejamos, que nós gostamos, nós lutamos por isso, relevamos muitas coisas, mas quando é algo que fere o meu coração, aí é diferente. Você pode falar de um monte de pessoa, mas se falar de algumas pessoas, nós não aceitamos. Por quê? Porque o nosso coração. E esse coração, ele é corrupto, essa é a realidade. Jeremias aqui está nos ensinando que o coração humano, em seu estado natural, é inclinado ao pecado. Ele nos engana, ele nos faz pensar que nós estamos no caminho certo, que está tudo certo, que está tudo bem, quando nós estamos longe da vontade de Deus. Sem a transformação divina, nossas emoções e desejos nos afasta da verdade de Deus. Por isso que a obra de Cristo é transformar esse coração. E você deve entender isso.
Nós temos uma natureza caída. Esse coração está em transformação, em santificação. Por isso, tenha muito cuidado. Sabe por quê? A maioria dos conselhos que as pessoas dão hoje é o quê? Siga o seu coração. O pior conselho que você pode dar para alguém, ou que você já deve ter ouvido, é esse: siga o seu coração. O que é que você deseja? O que é que te faz bem? Se é isso que te faz bem, faça. Se você sente melhor assim, não tem problema. Não se preocupe. Esse é o pior conselho que alguém pode dar. Talvez o melhor conselho que alguém pode dar é: não siga o seu coração. Se o teu coração está dizendo isso, pensa melhor. Isso não vale a pena. Olha, se na hora da tua ira o teu coração manda tu falar, se cala. Se na hora que você se indigna e o teu coração fala para tu responder, só escuta. Se fala para tu se levantar e agir, senta e fica quieto. Não siga o seu coração, caminhe ao oposto, porque ele vai te enganar e ele vai te levar a ações erradas, pecaminosas e corruptas. Não faz. Anda por outro caminho. Abra, por favor, a sua Bíblia no Salmo 139, versículo 23 e versículo 24. Salmo 139, versículo 23 e versículo 24. Alguém pode ler, por favor? Isso. O teu coração te engana, mas não engana o Senhor. Deus, ele pode sondar o teu coração. Ele conhece o teu coração. Ele te prova, ele conhece os teus pensamentos. É ele que deve fazer análise se há algum caminho mau em que o nosso coração tem nos guiado. E devemos nos guiar pelo caminho eterno. E por isso, meus irmãos, o que é que você deve fazer diante disso? Em vez de confiar nos seus sentimentos, no que o seu coração está dizendo, mas você tem que ter algo que guia o teu coração. E esse alguém deve ser Deus. Confie na palavra dele como seu guia para suas decisões e para as suas emoções. Outro texto que eu quero pedir que você abra é o texto de Mateus capítulo 15, versículo 8. Que é outro problema que existe no nosso coração. Então a primeira coisa que nós vimos nessa manhã é que o nosso coração, ele é enganoso e corrupto. A segunda coisa que nós vamos ver nesta manhã é que o nosso coração, ele pode estar distante de Deus. Alguém pode ler, por favor? Veja, o Senhor aqui, ele citando a profecia de Isaías, ele vai mostrar um problema que aconteceu no povo de Israel e nesse período com os fariseus. Ele diz: olha, esse povo, ele honra-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Você está dizendo: olha,
muitas vezes nós externamos algumas coisas, nós falamos algumas coisas, mas a nossa aparente devoção, ela pode ser hipócrita, ela pode ser fingida. Os nossos corações estão distantes de Deus. E talvez eu sinta que eu estou próximo de Deus. O meu coração pode estar me enganando que eu estou certo, que eu estou servindo ao Senhor. Mas a verdadeira adoração, ela não é apenas externa. Ela precisa fluir de um coração que ama ao Senhor de maneira genuína. Lembre-se do sermão. Fidelidade, dedicação, exclusividade. Não adianta dizer, eu amo o Senhor, Ele é tudo para mim. Eu não consigo viver sem Ele. Foi Ele que fez tudo. Mas na prática, as minhas ações, o meu coração, não ama, não vive para Ele. Até participar de rituais religiosos, participar do culto, sem o coração voltado a Deus, não glorifica ao Senhor. Você está cantando o cântico com o seu pulmão vibrando, mas o seu coração está distante do Senhor. Não adianta honrar o Senhor com os lábios, mas o seu coração está distante do Senhor. Cantarmos não a Deus maior, mas na prática, eu não sirvo ao Senhor. Eu e minha casa não servimos ao Senhor. O Senhor, Ele quer que o teu coração vibre, que o teu coração pulse, que o teu coração esteja disposto, totalmente voltado a isso. O Senhor, Ele se alegra nisso, na sinceridade de coração. Por isso que muitas vezes é questionado muito a realidade de culto da igreja presbiteriana, que nós somos frios, que o culto ele não tem muito movimento, que não tem muita apresentação, que não tem fogo, que não tem isso. Mas você acha que o Senhor se alegra dessas coisas? De gente pulando, caindo, rodopiando, gritando, tendo transes emocionais? Aonde é que a palavra do Senhor diz isso? Você quer saber o que o Senhor se agrada? Abra sua Bíblia no Salmo 51, versículo 6. Diz assim: eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. O Senhor se compraz, Ele se alegra na verdade no íntimo do coração. Nós lemos o Salmo 139 que diz que o Senhor sonda o nosso coração, Ele conhece os nossos pensamentos. O Senhor se alegra, é isso que Ele quer de você. Que o teu coração se alegre nele, que o teu coração esteja vibrando. O que o Senhor quer é que o teu coração descompasse, que ele acelere quando você escuta a palavra, na hora da oração, no cântico, na pregação. Mesmo que você não precise gritar, mesmo que você não fique no culto gritando aleluia, glória a Deus, pulando, o Senhor quer que o teu coração esteja assim. Mesmo que a tua boca não esteja anunciando isso toda hora e no momento do culto, mas que o teu coração esteja sempre voltado para Ele.
E isso gera obediência. Por isso, não adianta uma capa externa religiosa, até mesmo piedosa, distante do Senhor. É mera hipocrisia, é mero fingimento. Quem ia chegar nesse período de Cristo, como ele falou aqui para os fariseus, citando o profeta Isaías, chamando ele de hipócrita. Os fariseus, eles cumpriam todas as normas de maneira minuciosa. Além de cumprir as normas, eles faziam a mais. Se era para estar lá 2 vezes, eles estavam 3 ou 4. Se era para orar, se era para jejuar um dia, eles jejuavam 2, 3. Se eram para dizimar de 10, eles davam de 15, 20, 30. Quem ia chegar para esse homem e dizer: rapaz, vão ser salvos por obras. Eles fazem tudo de maneira perfeita. Não tem nem o que criticar deles. Aí o Cristo, ele chega para eles e diz: olha, não adianta você fazer isso com o coração distante de mim. O que o Senhor está dizendo? Honre ao Senhor com os lábios e com o coração, a maneira externa e interna. Porque tem pessoas que podem chegar e dizer: olha, eu não faço essas coisas não, mas o meu coração é do Senhor. Não é. As duas coisas, elas andam juntas. E o nosso coração, ele externa aquilo que nós praticamos, e deve ser assim, sem fingimento. Por isso, o Senhor, ele, quando ele fala da adoração, ele fala que é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por isso que não ache que no momento que você está no culto ao Senhor, mesmo que você não esteja fazendo uma liturgia, pregando, ou que você esteja com o microfone cantando aqui ou tocando, que você não está servindo ao Senhor. Você está servindo ao Senhor, todos nós estamos servindo. Porque a adoração, ela é em espírito. Nesse momento, o teu espírito, a tua alma, ela está em um contato, em um encontro com Deus, em um serviço a Ele, adorando a Ele. Por isso, quando você vier para se encontrar com o Senhor, esteja aqui, que o teu corpo, o teu espírito esteja totalmente disposto a seguir e ouvir a voz desse Deus. Não adianta os lábios falar algo e o coração está distante do Senhor. E talvez você esteja nessa situação. Está difícil para mim, porque o meu coração é enganoso. Eu falo algo, mas realmente eu não tenho sentido isso. O meu coração não descompassa. Eu não sei mais o que fazer, eu tento e não consigo. O que é que eu faço então? O que é que eu devo fazer para solucionar esse problema? Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 36, que a palavra do Senhor nos ajuda. Ezequiel, capítulo 36. Do versículo 26 ao versículo 28. Alguém pode me ajudar, por favor? Tem alguns irmãos procurando ainda. Ezequiel 36. Isso. Aqui Ezequiel, ele está
trazendo uma revelação de quando o Senhor ele regenera o coração humano. Aqui é a promessa do Senhor. Ele nos dá um coração de carne e Ele coloca em nós um espírito novo. Ele tira o coração de pedra e nos dá um coração de carne. O Espírito Santo, então, ele habita em nós e nos ajuda a guardar os estatutos e juízos e nos faz habitar juntamente com o Senhor. Nós precisamos nos voltar ao Senhor, clamando a Ele: Senhor, transforma o meu coração, transforma o meu coração, quebranta esse coração endurecido, transforma esse coração de carne, que ele possa estar pulsando cada vez mais por Cristo, por sua obra. E isso nos ajuda, meus irmãos, sabe por quê? Esse texto nos mostra algo muito claro, óbvio, que nós nos esquecemos, que essa transformação é uma obra de quem? Quem que transforma esse coração? É Deus. É uma obra de Deus, não é o teu esforço, não é aquilo que tu faz. Sem a regeneração divina, as nossas tentativas são falhas. Você percebe que a nossa vida cristã, muitas vezes, ela é assim. Ela tem momentos e lampejos. Nós começamos e logo mais desanimamos. É porque nós tentamos acordar esse coração, fazer ele bater por meio do nosso esforço. E quando nós paramos de bombeá-lo, ele para e endurece. Porque nós temos recorrido à nossa própria força, aquilo que nós fazemos, as nossas decisões de mudança, ou nossas expectativas, para que o nosso coração seja um coração transformado. Não faça isso, porque você pode estar se confundindo, achando que o seu coração está desanimado, ou que não tem esperança, ou que não soluciona, ou que disseram para você fazer, não deu certo e você vai ter que procurar outra coisa. Não é aquilo que tu faz. Não vai ser você vindo todos os domingos, todas as quintas-feiras, você lê a Bíblia todo dia, você orar todo dia, que agora as coisas vão resolver. É quando o Espírito Santo, ele transforma o teu coração, faz você entender a palavra do Senhor, e você agora, por conta desse Espírito, você começa a ter um zelo de estar na casa do Senhor, na quinta-feira, no domingo, domingo à noite, você está lendo a Bíblia, orando diariamente, porque o Espírito Santo, ele tem te convencido, porque ele tem transformado o teu coração. Você consegue perceber que fazendo a mesma coisa, ainda assim pode ser diferente? Não coloque a sua expectativa em você. Coloque naquilo que o Espírito de Deus, ele pode e faz. Confie no poder de Deus para transformar o seu coração. E o que é que ele te deu hoje para que você faça isso? Foi tudo isso que eu citei. São ferramentas que o Espírito de Deus ele usa para te transformar. Ore diariamente, lê a Bíblia diariamente. Se organize para participar. Aquilo que pode fortalecer a tua vida. Reunião de oração e doutrina. O culto solene. Escola dominical. O culto solene à noite. São meios usados pelo Espírito Santo para fortalecer o seu povo. Confie no poder de Deus para transformar o teu coração. E de maneira prática, pastor, como eu posso fazer isso? Como é que o Senhor ele me ajuda a confiar nele? Abra sua Bíblia no Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11.
Quem achar pode ler, por favor? Isso. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. O teu coração ele deve ser preenchido pela palavra do Senhor. O teu coração deve estar cheio da palavra do Senhor para evitar o pecado. Quando meditamos, internalizamos a Escritura, ela se torna uma barreira contra as tentações e é um guia que nos direciona como vivermos de maneira santa. A nossa palavra o nosso coração deve estar preenchido da palavra do Senhor. E veja, meus irmãos, que não é decorar versículos, porque decorar versículos sem aplicá-los não vale de nada, é insuficiente. De que vale você ter 1000 versículos decorados e eles não estar no teu coração? Toda essa palavra que você ouve e escuta, ela deve estar entrelaçada e transformar o teu coração e direcionar as tuas decisões, os teus sentimentos, e não ser apenas uma repetição vazia, que você fala e tanto faz, vida que segue. Eu escutei, mas não mudou nada na minha vida. Eu entendi, eu compreendi, isso é verdade, mas e aí? Falou, isso vai mudar o que na minha vida? Já ouvi isso eu já sei, mas se a palavra do Senhor não transforma a nossa prática, o nosso modo de viver, devemos repensar o nosso cristianismo. Talvez temos um coração endurecido mais ainda por conhecer a palavra de Deus e não ouvir e não obedecer. Dedique-se, meu irmão, a diariamente meditar na palavra de Deus. Pense e reflita como algumas coisas que nós ouvimos, cantamos, lemos, são extremamente belas. Nós cantamos um cântico hoje que diz que o pardal ele encontrou casa, andorinha nenhum para si, mas eu encontrei os teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Se você parar para pensar só na beleza dessa parte desse cântico, fala, olha, o Senhor ele deu moradia para as aves do campo. Hoje eu não estou órfão, desarraigado. Eu tenho um lar. Eu tenho o Senhor. Eu tenho os altares desse Deus. Eu não vou ser desamparado nunca. Eu encontrei os altares do Senhor. E não há lugar melhor para mim. São coisas que nós devemos internalizar e pensar as consequências disso para a minha vida. Do que a palavra do Senhor fala, do que nós cantamos, do que nós adoramos ao Senhor. Dedique um momento da sua vida para você pensar como a palavra de Deus, ouvida, pregada ou lida, pode mudar e impactar a tua vida. Em vez de passar o dia pensando nos problemas, nas dificuldades, passe o dia enfrentando os problemas e dificuldades, tendo a palavra do Senhor na sua mente e no seu coração. Você vai ver como as coisas serão mais fáceis, como você se estressará menos, como você se ofenderá menos, como problemas que parecem ser tão grandes, você vai piscar o olho, e aí você vai dizer, vida que segue, vida que segue, porque nada vai tirar minha paz, porque minha paz ela reside em Cristo, e não tem nada que desfaça o que Ele fez, não tem nada que mude o que Ele fez. O que é que me pode fazer o homem? Nada. Por isso, mude aquilo que tem preenchido o teu coração, encha ele da palavra do Senhor.
que ele possa ficar cheio da palavra do Senhor. E por último, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no Salmo 51, versículo 10, que está intimamente ligado ao que nós falamos agora. Salmo 51, versículo 10. Alguém pode ler, por favor? Isso. Davi, ele cometeu um pecado extremamente grave. Não cumpriu suas funções. Ele desejou, adulterou ou possivelmente estuprou uma mulher. Matou o marido daquela mulher. Tentou esconder os seus pecados. E arrependido de todo o mal que ele fez, ele se volta ao Senhor e fala que o Senhor, ele se alegra no versículo 6 naquilo que está no coração dele. E no versículo 10 ele entende que o coração dele estava totalmente corrompido. O coração dele enganou ele. E agora ele está clamando ao Senhor: Senhor, crie em mim um coração puro e renova dentro dele um espírito inabalável. Ele clama a Deus por um coração puro. Ele sabia que somente Deus poderia restaurar a comunhão que ele tinha com Deus. O que ele fez, o pecado dele, distanciou ele do Senhor. Ele fala que estava sentindo tanto, que ele estava sem a alegria da salvação. Veja o versículo 12. Ele fala: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Veja como Davi, ele vai trazendo essas coisas, essa obra de Deus, que muda o seu coração e o seu espírito. Um espírito voluntário, um espírito inabalável. Meus irmãos, o arrependimento, a mudança no coração, o coração sendo tratado, há uma mudança total na nossa vida. Peça que Deus crie em você um coração puro. Se arrependa, se volte ao Senhor. Leia a palavra do Senhor, decore ela, coloque ela no seu coração, comece a praticá-la. O Espírito Santo estará agindo na tua vida. Dependa da graça do Senhor para viver. Recorra à graça do Senhor para viver. Ah, é difícil. A primeira vez, quando você pensar, dizer, é difícil, é complicado, coloque na sua mente isso. Tudo aquilo que Deus te exige na sua vida cristã. Diga assim: é difícil, é complicado. Mas logo depois, já tenha no automático na sua mente. Tente fazer isso. A coisa é demasiadamente difícil para Deus? Tem algo impossível para Deus? Quem vai te transformar é tu? Ou é Deus que vai fazer isso? É difícil para você fazer. É impossível para você fazer. Mas para Deus não. É obra dele, é função dele. Por isso, meus irmãos, como certamente os pais daquela criança se alegraram ao ouvir o batimento do seu filho, e se alegraram. É isso que o nosso Criador, o nosso Pai, Ele requer de nós. Ele quer chegar próximo ao nosso coração e ouvir um coração que bate e pulsa, não por nós, mas que Ele pulse e escute aquilo que o Filho dele deseja, aquilo que o Filho dele sente e pensa. Para encerrar,
Eu quero pedir que você abra só mais um texto, em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 2, diz assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Versículo 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não é impossível, meus irmãos, pensarmos a mesma coisa, amarmos a mesma coisa, ser unido de alma, tendo o mesmo sentimento. Por meio da transformação do Evangelho, da Palavra de Deus nos nossos corações, preenchendo esse coração duro, pecador, enganoso e corrupto, por um coração temente, amoroso, submisso, que gera em nós um espírito quebrantado, contrito, inabalável e voluntário. Que o Senhor nos ajude a vivermos assim, e que o nosso coração seja preenchido pela palavra do Senhor e pelo amor ao Senhor. Se o nosso coração é dele, todo o nosso corpo é. Nós somos dele. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos orar ao Senhor. Santíssimo Deus e bondoso Pai, neste momento, Senhor, queremos te clamar. Aplica a tua palavra em nossos corações, transforma os nossos corações, Senhor. Tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Que a tua palavra possa estar preenchendo e bombeando, Senhor, o sangue que corre em nossas veias. Nos ajuda a vivermos segundo a tua palavra. É no nome de Cristo que nós choramos. Amém. Os irmãos, que Deus nos abençoe. Um bom dia.